Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. E você achou que eu ia passar mais tempo sem colocar vídeo, não é? Achou errado, otário? Certo! Hoje foi dia de limpar a estante e trazer os meus livros pra cá, pra pertinho, pra te falar um pouquinho sobre eles e sobre a minha experiência com leitura. Minha experiência de leitura, falar sobre os meus autores favoritos, sobre o meu estilo de literatura favorito, que é o romance medieval. Mas eu não vou falar também só sobre isso, vou falar sobre várias outras coisas. Vamos começar examinando um pouquinho da minha... enganchou um pouquinho. Vamos falar sobre a minha biblioteca. Eu quero começar com o óbvio logo, pra tirar ele do caminho, tirar logo o óbvio do caminho. Crônicas de Nárnia, simplesmente um clássico. Se você não conhece, em que planeta você vive? É uma série de livros que eu decidi comprar o volume único porque ocupa menos espaço na prateleira. Eu não tenho esse preciosismo que muitas pessoas têm de precisar ter todos os volumes separadinhos porque tem as ilustrações e tudo mais. Eu não sou tão apegado a isso. A minha preocupação quando eu leio um livro não é em como ele parece, não é nas ilustrações, não é a arte, não, é só em saber qual é a história que o autor está me propondo. Não importa se você é cristão, se você não é cristão, não faz diferença. O autor, C.S. Lewis, ele era cristão, mas o texto dele transpõe qualquer tipo de barreira. Você, ateu, pode ler e encontrar aqui algum simbolismo, alguma coisa que tem algum tipo de valia para a sua vida também, além, é claro, do grande entretenimento que esse livro pode te trazer. Atualmente eu estou tentando terminar 2 livros. Um deles por recomendação de um amigo e o outro por curiosidade minha. A recomendação é Confissões, de Santo Agostinho. Esse livro é uma espécie de diário de oração, onde ele conversa com Deus a respeito da própria vida. Ele faz uma biografia contando sobre o relacionamento dele com as pessoas ao redor dele, sobre o relacionamento dele com Deus e como esse relacionamento é flutuante, e o relacionamento consigo mesmo, a compreensão que ele tem de si mesmo e do próprio crescimento ao longo do tempo. Por que eu falei que eu estou tentando terminar? Apesar do livro ser bem pequeno, não é uma grande leitura muito demorada, eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então eu preciso parar algumas coisas para conseguir terminar de ler, porque a minha experiência com leitura é que eu só consigo ler se eu ler muito de uma vez só. Eu não consigo ficar lendo todo dia um pouquinho. Então, mas é muito bom, eu recomendo. O outro que eu estou tentando terminar é Eu, Robô, de Isaac Asimov. Por que tentando terminar? Essa é uma experiência, tá? Eu nunca li ficção científica. Esse é o primeiro livro que eu experimento no gênero. Eu gosto bastante de ficção científica no cinema e nos videogames também. Mas eu nunca tinha lido nada de ficção científica. No caso do Eu, Robô, ele está lidando com dilemas a respeito de inteligência artificial e como os humanos lidam em conflitos com as variações dessa inteligência artificial. É uma coletânea de contos que se passam ao longo da história de uma empresa, contados por uma funcionária dessa empresa. Não tem nada a ver com o filme, tá? O filme do Will Smith não tem nada a ver com isso aqui. O filme é muito pior. Mas o livro é excelente. Eu tô tentando terminar porque, apesar de ser uma leitura curta também, eu gosto de tentar adivinhar, de descobrir como lidar com os conflitos que ele tem, os enigmas. Porque todo conto ele tem um problema. Todos os contos apresentam algum tipo de problema envolvendo a inteligência artificial dos robôs. E eu tenho um exercício meio, sei lá, meio retardado de tentar eu mesmo resolver esses conflitos antes de ler a continuação. Você é doente! Só quando eu desisto é que eu acabo continuando a leitura. E é isso, eu acho que eu vou abandonar esse exercício, sei lá, e terminar a leitura porque eu tenho muita coisa pra ler ainda, mas fica a recomendação aqui, Eu, Robô, Isaac Asimov. Muito provavelmente eu vou ler outras coisas dele e talvez outras coisas de ficção científica também. Outra coisa óbvia, Guerra dos Tronos. Na verdade, o nome dessa série não é Guerra dos Tronos, é As Crônicas de Gelo e Fogo. O primeiro livro é que se chama A Guerra dos Tronos. Aqui no Brasil foram lançados 5. A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Você que tá aí órfão de Game of Thrones até 2019... eu sinto a sua dor. Se você não lê os livros, então, tipo, fica a recomendação. Aproveita esse ano aí pra ler. Então fica a recomendação aí, As Crônicas de Gelo e Fogo, pra você dar uma lida. E não se preocupe, muita coisa da série você vai ver nos livros, mas chega um momento em que é completamente diferente e vale muito a pena. Eu vou citar aqui como um bônus o Cavaleiro dos Sete Reinos,
que é um livro também do George Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, do Guerra dos Tronos, que acontece cerca de 90 anos antes da história da série e dos outros livros. Se você tá com medo de começar a ler Guerra dos Tronos, eu recomendo esse aqui. Dá uma lida nesse primeiro, além de ser uma leitura mais leve. É uma história mais tranquila, não tem temas tão pesados quanto você vai ver nos outros livros. A história dele acontece acompanhando dois personagens principais, o Sor Duncan e o garotinho Egg. E serve de ótimo prelúdio para a Guerra dos Tronos. Fica a recomendação aí, Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu vou dar uma mudada aqui para um gênero que não me agrada em mídia nenhuma. Eu não tenho muito interesse, mas por curiosidade eu decidi ler alguma coisa de Stephen King. E aí encontrei Celular. É um conto de horror com uma premissa sobrenatural, né, meio sobrenatural, misturado com tecnologia. E eu não tenho muito para falar sobre esse livro sem dar spoiler. Se você gosta de horror, de tensão, esse é o autor certo para você. O Stephen King sabe trabalhar muito bem momentos de tensão, e ele escreve de uma maneira que ele te deixa muito apreensivo antes de alguma coisa acontecer, e às vezes ela nem acontece, você só fica apreensivo e aí passa pro próximo capítulo e você fica meio perdido. Não na história, a história é bem contada, mas como eu falei, eu não gosto muito de terror, então não vou te recomendar Stephen King, a não ser que você goste de terror. Então tá aí, Celular. Livros de poesia, pessoalmente eu tenho alguns aqui do Napoleão Maia Filho, só porque eu tive um período da vida em que eu achei interessante ler poesia. Esse período passou. Eu tinha na minha biblioteca alguns clássicos da literatura inglesa que eu acabei dando de presente para alguns amigos, como O Homem Invisível, Retratos de Dorian Gray, Drácula de Bram Stoker, e aí sobraram aqui As Viagens de Gulliver. Esse eu não lembro se ele é em inglês, Lawrence Sanders, O Primeiro Pecado Mortal, ponto policial, né? Esses outros que eu comentei, todos eles eu recomendo. Eu vou dar um ponto fora da curva aqui para uma coisa sensacional que eu acredito ser uma obra-prima do humor misturado com ficção científica. Eu disse quando eu falei que eu lia o Robô que eu não li muito ficção científica, mas O Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa série é uma série ele chama de uma trilogia de 5 livros. Já começa por aí. Conta aqui a história de um humano que acaba sendo levado para fora da Terra e vivendo uma epopeia espacial com muito humor, né? Humor de absurdo. Se você gosta de humor de absurdo, de um humor de diálogo com sarcasmo, um tom de ironia pesado, essa é a sua série de livros. Saíram mais outros volumes, acho que 1 ou 2 volumes, mas que não são do Douglas Adams, então eu ignoro completamente. Mas fica aqui a minha recomendação, é de chorar de rir. É maravilhoso. O Guia do Mochileiro das Galáxias é uma série sensacional que eu digo que você tem que ler alguma vez na sua vida. Então galera, esse vídeo ficou um pouco maior do que... não esse, mas eu acho que eu gravei mais do que eu esperava gravar. E se eu colocar tudo de uma vez só, talvez o vídeo fique muito grande. Então eu vou dividir ele em 2 partes. Essa foi a primeira e no sábado ou no começo da semana que vem sai a segunda, tá certo? Com alguns outros livros, algumas outras recomendações. Então enquanto isso você pode clicar aqui para se inscrever no canal e também para ver os outros vídeos que eu também tenho, tá certo? A gente se vê na semana que vem com mais vídeos sobre vários temas diferentes, inclusive sobre livros. E é isso. Até lá!